Bom dia a todos. Eu sou Janaína Stott, gerente-geral de Relações com Investidores do Banco do Brasil. Sejam bem-vindos à nossa live do resultado do primeiro trimestre de 2024. O nosso evento será em português, com tradução simultânea para o inglês, e você pode escolher entre as três opções de áudio, original, português ou inglês. Estão aqui presentes conosco nossa presidenta Tarciana Medeiros, o nosso CFO, Giovanni Tobias, e o nosso CRO, Felipe Prince. Ontem, no fim do dia, nós divulgamos os números deste resultado. E, juntamente com ele, nós disponibilizamos a todos vocês um vídeo do nosso CFO comentando os principais componentes. Isso foi feito para que a gente possa otimizar aqui um pouco mais o tempo da nossa audiência, aproveitando melhor o nosso espaço para a sessão de perguntas e respostas. Então, considerando essa nova dinâmica, eu vou passar a palavra para a Tarciana para fazer as suas considerações iniciais. Em seguida, o Giovanni vai fazer uma fala muito breve aqui com os destaques e, na sequência, nós vamos seguir para o Q&A. Mas antes disso, vocês vão ver aqui ao longo do nosso evento um QR Code na tela. Esse QR Code, ele leva para uma pesquisa muito breve. São 3 perguntas para que a gente possa coletar a percepção de vocês a respeito desse novo modelo aqui na nossa videoconferência de resultado. Eu gostaria agora de passar, então, a palavra para a nossa presidenta Tarciana. Por favor. Bom dia a todos e todas. O BB tem em seu propósito sempre ser relevante para a vida das pessoas. E neste momento em que todos nós somos solidários em relação à amplitude da tragédia que assola o Rio Grande do Sul, eu começo essa live dizendo que os moradores das regiões atingidas por essa calamidade podem, mais uma vez, contar com todo o apoio do Banco do Brasil. Desde o primeiro instante, ainda na semana passada, anunciamos ações para contribuir na recuperação do Estado. E temos atualizado este pacote de ações a partir do desenvolvimento de diversas medidas em todo o nosso conglomerado Banco do Brasil. Hoje, via Fundação Banco do Brasil, alocamos mais 50 milhões de reais extras em apoio à população do Rio Grande do Sul. Esse valor se soma a outros 5 milhões que já tínhamos anunciado a semana passada e também aos 3 milhões que recebemos por meio da nossa campanha solidária, que continua no ar, que está divulgada em todos os nossos canais. Mas ressalto que nossas ações vão além das doações nas casas dos milhões de reais pelo Banco do Brasil e pelas empresas do conglomerado. Elas envolvem o apoio humanitário na região, medidas negociais relevantes para os nossos clientes. Flexibilizamos linhas de crédito, aumentamos carências, postergamos pagamento de fatura de cartão, além de outras medidas que possam contribuir para amenizar esse momento de dor. Também implementamos um conjunto de iniciativas para amparar os nossos funcionários que estão nas cidades impactadas. Estamos em contato direto com todos os 113 funcionários impactados, prestando apoio e assessoria para cada um deles de forma individual e de acordo com as necessidades que os afligem. Com isso, buscamos garantir acolhimento e dignidade para os nossos colegas que passam por esse momento difícil. Continuamos apoiando e acompanhando de perto a situação e vamos usar todos os nossos canais, capilaridade, o que estiver ao nosso alcance para ajudar o Estado. Desejamos que o Rio Grande do Sul possa começar a se reconstruir o quanto antes, com o apoio de toda a sociedade brasileira e internacional. Dando continuidade à nossa apresentação dos resultados, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Temos a satisfação de apresentar o melhor primeiro trimestre da história pelo 2º ano consecutivo. O lucro de 9,3 bilhões no primeiro TRI deste ano representa um crescimento de 8,8% sobre o mesmo período de 2023. Eu sempre digo que a disciplina na execução da nossa estratégia e o nosso modelo de governança são atributos que geram valor para os nossos acionistas e que trazem retorno para a sociedade. A estratégia corporativa do Banco do Brasil reflete o seu modelo de gestão participativa e diversa. Reunimos representantes do acionista controlador, dos minoritários e dos funcionários em nossas instâncias deliberativas. E lhes conferimos poder de voto, todos alinhados ao mesmo objetivo de construir resultados sustentáveis.
Prestamos contas a mais de 1 milhão de acionistas, pessoas físicas, com os quais temos uma relação de total transparência. Entendemos que o valor das nossas ações ainda não reflete o fato de estarmos entre um dos bancos mais rentáveis do país, que cresce sua carteira de forma sustentável, responsável e que possui um capital robusto. Temos trabalhado, junto com os nossos sócios e parceiros, para diversificar a geração de negócios, pois sabemos que, com isso, seremos cada vez mais competitivos, oferecendo uma proposta de valor completa nos diferentes segmentos do mercado. As receitas com prestação de serviços comprovam isso. Fechamos março com 8,3 bilhões, e aqui a atuação do nosso conglomerado é muito importante. Estimulamos a inovação nos negócios das nossas empresas e vou trazer aqui alguns exemplos. No caso da BB Consórcios, temos uma iniciativa no mercado que são os consórcios verdes. A estratégia prevê contrapartida ecológica com o plantio de árvores por cada cota comercializada. Os grupos verdes incentivam a aquisição de bens da economia verde, como veículos elétricos ou híbridos, energia solar, sistemas de reuso de água, entre outros. Essa iniciativa já alcançou o volume de 3,7 bilhões de reais em cotas comercializadas, o que possibilitou o plantio de mais de 435 mil árvores. Outro exemplo, a BB Asset estruturou seu primeiro fundo imobiliário de shoppings, o BB Premium Malls, o BBIG 11. Lançado na B3 na última sexta-feira, o fundo já se consolida como absoluto sucesso de captação de recursos, no valor de quase 1 bilhão de reais. Essa iniciativa reforça o nosso compromisso em oferecer soluções completas e sofisticadas. Também intensificamos as conversas com o Banco Votorantim, com foco no aumento de financiamentos de veículos novos. Essa parceria visa aumentar a participação de mercado nesse segmento, unindo a expertise do BB em crédito e risco e a distribuição do BV no financiamento de veículos. Um outro ponto importante que eu quero comentar com vocês é sobre a Cielo. Nós acreditamos que o fechamento de capital trará condições relevantes para a companhia competir e se posicionar melhor na qualidade e na nova realidade de adquirência e meios de pagamento. E entendemos que será possível ter uma proposta de valor ainda mais completa para os nossos clientes, pessoas jurídicas, integrando a principalidade do relacionamento por meio de folhas de pagamento, cobrança, adquirência, caixa, entre outros produtos, de uma forma mais dinâmica, eficiente e com cada vez mais inovação. Aliás, a inovação nos negócios é fundamental e ainda alimenta o crescimento do crédito. Ao final de março deste ano, a nossa carteira de crédito chegou a 1,138 bilhões de reais, com crescimento de 10,2% sobre o mesmo período do ano passado. Entre os bancos, fomos aquele que apresentou o maior crescimento de carteira, com inadimplência abaixo do apurado pela média do sistema financeiro e com um mix entre risco e retorno adequado às nossas ambições negociais. Para 2024, pretendemos continuar à frente dos concorrentes na expansão da carteira, considerando os nossos pontos fortes de atuação e liderança, como o crédito consignado, as linhas de crédito às empresas e ao agronegócio. Pessoal, o resultado que apresentamos hoje traz números bastante significativos, como uma margem financeira de 25,6 bilhões de reais, valor 22% superior ao apurado no primeiro trimestre do ano passado. Esse desempenho mostra a relevância da nossa atuação e nos permite ter condições ideais para já preparar e entregar hoje o Banco do Brasil do futuro. Estamos trabalhando para que o Banco do Brasil seja capaz de se remodelar, se adaptar e ser agente de transformação em economia e sociedade que se reconfigura em uma dinâmica impressionante. O banco que já queremos para o futuro atua em 3 vertentes. A primeira delas diz respeito a uma nova forma de se relacionar com os nossos clientes. Chamamos essa inovação de ponto BB, que não guarda qualquer relação com o que conhecemos hoje de uma agência tradicional. Queremos trazer o melhor da experiência digital para os nossos pontos físicos a partir da atuação complementar desses 2 mundos a serviço do cliente. Apresentamos essa estratégia ao mercado em nosso BB Day. Alguns de vocês nos acompanharam por lá e inauguramos o primeiro ponto BB em março deste ano no Recife, em um polo de novas tecnologias na região do Marco Zero.
E olha só, os resultados iniciais do nosso primeiro ponto BB no Recife já são bastante promissores. Em apenas 2 meses desde a sua inauguração, esse laboratório de experiências e inovação já permitiu o crescimento de 20% na conquista de novos clientes e de mais de 43% nos desembolsos de crédito das principais linhas em que atuamos. Números como esses nos dão a certeza de que, com o ponto BB, poderemos nos relacionar ainda mais com as comunidades locais e, assim, sejamos capazes de oferecer nossos produtos e serviços sob novas perspectivas, ao olhar desses nossos clientes. E isso tudo com eficiência, uma vez que ofereceremos a possibilidade de parceiros hospedarem suas marcas nesses espaços, compartilhando conosco parte das despesas do ponto. Vamos lançar em breve pontos BB em novas localidades. Com essa nova forma de relacionamento, haverá uma mudança ainda maior nas funções e atribuições dos nossos funcionários. E aqui entramos na segunda vertente da preparação do banco para o futuro. Capacitaremos cada vez mais nossos funcionários para serem assessores financeiros e agentes de transformação no relacionamento com os clientes. E a terceira vertente para o BB se manter competitivo está na inteligência de dados, que tem ampliado sua influência na geração dos negócios do conglomerado. A inteligência de dados está por trás da nossa estratégia para oferecer um banco para cada cliente, em uma atuação hiperpersonalizada, como vocês que nos acompanham bem de perto já conhecem bem. Além disso, a experiência do BB em prover modelos robustos de crédito e risco, somada à quantidade exponencial de informações transacionais geradas historicamente, tem trazido oportunidades de hiperpersonalização a partir da combinação de dados estruturados e não estruturados. Essas ações têm impulsionado a concessão de crédito com agilidade, inovação e eficiência operacional. Isso tem permitido mapear com precisão os clientes conectados nas diversas cadeias produtivas, onde identificamos o vínculo entre empresas e pessoas físicas, possibilitando a oferta de crédito sustentável. Já implementamos a solução para o público agro, com potencial de desembolso para mais de 2,5 milhões de clientes. E por falar no agro, eu quero aproveitar para informar que o nosso desembolso no Plano Safra já ultrapassou o volume da safra passada. Foram 200 bilhões de reais desembolsados em apenas 10 meses da atual safra, o que reforça a nossa força no agro e a parceria com clientes do campo. Para vocês terem uma noção, em todo o Plano Safra passado, havíamos desembolsado 196,6 bilhões. Participamos das principais feiras agro esse ano. Desde o começo do ano estivemos presentes e alcançamos volumes de negócios recordes em todas elas. Somando tudo, nós atingimos mais de 13 bilhões em propostas acolhidas nesses eventos. Quero lembrar aqui também que nós somos o primeiro banco a anunciar em nosso guidance uma meta ASG. Nossa carteira de crédito sustentável alcançou 359 bilhões de reais nesse período, com crescimento de 9,3% em 12 meses, e hoje já representa 1/3 da nossa carteira total. Bom, pessoal, e para falar mais um pouco sobre os destaques do nosso resultado, eu vou passar a palavra agora para o nosso CFO, Giovanni Tobias. Logo após, nós vamos abrir as perguntas para vocês. Muito obrigada. Giovanni. Obrigado, Tarci. Bom dia a todos. Aqui, rapidamente, para já pularmos para as perguntas, só recapitulando, para aqueles que não tiveram oportunidade, nós então tivemos um lucro líquido ajustado de 9,3 bilhões de reais, um crescimento de 8,8%. A nossa margem financeira bruta ampliou 21,6%, atingindo 25,7 bilhões de reais. Receita de prestação de serviços crescendo 2,6%. O nosso guidance é entre 4 e 8, mas acreditamos que vamos conseguir entregar essas receitas de prestação de serviços nesse patamar. Despesas administrativas sob controle, 8,9 bilhões de reais, um crescimento de 4,9% em 12 meses. Nossa carteira de crédito ampliada crescendo 10% em linha com o nosso guidance. A INAD também sob controle, já começando a mostrar uma estabilização a 2,9%. E nosso índice de eficiência de 25,9%. E, por último, mesmo com payout de 45%, atingimos o índice de capital principal de 11,9%, que saiu do patamar de 12,12% no trimestre anterior. Antes de abrir a perguntas, é importante relembrar que esse lucro líquido ajustado, nós fizemos 2 movimentos que muitos analistas estão questionando e já me antecipando ao Q&A.
Um deles diz respeito a uma autorregularização incentivada de tributos. Em novembro, a Lei 14.740 foi instituída para permitir que as empresas, como um todo, fizessem essa autorregularização. Isso foi normatizado pela Receita Federal, pela Instrução Normativa 2168, de 28 de dezembro de 2023. Dentro de uma verificação já rotineira, nós tínhamos vislumbrado na apuração de lucros das nossas dependências externas, principalmente o Banco Patagônia, nós estávamos considerando lucros que a contabilização brasileira não permite, principalmente quando se trata de economias hiperinflacionárias. Em função disso, nós já víamos a necessidade de fazer uma correção na base de cálculo do imposto que foi recolhido em períodos anteriores. Fizemos recolhimentos a maior, a menor, e com a instituição desse programa de autorregularização, nós, então, tivemos a oportunidade de pegar e oferecer o ajuste dentro desse programa. Ele já seria feito normalmente dentro de uma denúncia, digamos assim, espontânea. Então, nós tivemos a oportunidade de aderir ao programa. Com isso, também fomos agraciados aí com a não cobrança de multas, referentes toda vez que você tem que fazer algum ajuste do passado de recolhimento de tributos, e isso gerou um ganho para o Banco do Brasil. Em função disso, a administração decidiu, até mesmo para poder manter coerência, porque a nossa taxa de imposto com esse ganho iria para 6%. E, na realidade, a gente sabe que essa não é uma taxa de imposto recorrente. Então, nós decidimos antecipar um movimento já de uma empresa específica, um caso específico, que estava já numa recuperação judicial antiga. Essa recuperação ela já tinha sido tratada anteriormente, inclusive como um evento extraordinário, mas estava provisionado dentro da nossa expectativa de recuperabilidade para esse ativo. Esse ativo, inclusive, do setor de telecomunicações, recentemente começou a apresentar questionamentos, houve mudanças de governança, e isso trouxe, inclusive, uma séria dúvida neste caso, tendo em vista, inclusive, de uma maneira extraordinária, essa recuperação judicial, que estava sendo executada já há longo tempo, entrou novamente numa segunda recuperação judicial, ou seja, uma recuperação judicial da recuperação judicial. Em face disso, e considerando aí essa oportunidade de aderir à autorregularização, com esse ganho aí de correção de impostos que tinham sido pagos a maior em períodos anteriores, a administração, então, decidiu terminar e fazer o impairment completo dessa exposição, desse ativo problemático que estava em recuperação judicial antigo. Daí o fato de termos tratado os dois eventos como não recorrentes, para permitir aí uma comparabilidade, uma projeção melhor do que é efetivamente o resultado do Banco do Brasil que estamos fazendo e que estamos entregando para os nossos acionistas. Dito isso, então, eu gostaria de passar a palavra para a Janaína para podermos fazer a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Giovanni. Bom, eu vou iniciar aqui, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. Elas podem ser feitas tanto em português quanto em inglês, e vocês têm o botão aí na tela para levantar a mão para fazer as perguntas. Eu vou pedir para que vocês façam uma pergunta por vez, uma pergunta para cada analista, para que a gente consiga ter a oportunidade de trazer todos aqui para a mesa de debate. Nós já temos uma lista aqui grande de pessoas. E, para começar, eu vou chamar aqui o primeiro analista, que é o Renato Meloni, da Autônomos. Para as perguntas. Bom dia. E muito bom o novo formato, bem pragmático. A minha pergunta é em relação ao Banco Patagônia. Primeiro, em relação ao primeiro trimestre, eu queria entender um pouco a dinâmica de resultado, porque o resultado de tesouraria em relação ao ano passado subiu 5%, enquanto a despesa de captação comercial caiu 30%. Então, eu queria entender quais foram os fatores que influenciaram para isso. E, em seguida, qual a expectativa de vocês para a contribuição do Patagônia ao longo dos próximos trimestres nesse ano? Obrigado. Quando a gente olha a nossa margem financeira, Renato, né? Obrigado pela pergunta. Quando a gente olha a nossa margem financeira,
você vê nitidamente ali um crescimento de 21,6% na visão ano, atingindo 25,734 bilhões aí de reais. Quando a gente exclui o efeito Patagônia, essa margem financeira ela continuaria apresentando aí, na visão anual, um crescimento de 20%, atingindo aí 23.676 milhões de reais, e 6,5% na visão trimestral. O que acontece com o Banco Patagônia, aí tem um efeito direto aí da Max. Quando nós fizemos a consolidação do resultado do Patagônia no quarto trimestre, ao fazer a consolidação, a gente usa o câmbio médio oficial do período daquele trimestre. E lembrem que a Max ela aconteceu ao final de 2023. Quando eu trouxe o resultado do Patagônia, agora no primeiro trimestre de 2024, a consolidação real levou em consideração o câmbio médio do primeiro trimestre de 2024, que já está full impactado pela Max. Então, o resultado ele caiu, basicamente aí ele tem uma redução aí de 1 bilhão, então ele está contribuindo em torno de 2 bilhões aí na minha margem. A nossa expectativa é continuar com aquele guidance que nós colocamos, um crescimento aí perto aí dos 11% para a minha margem, e a gente reconhece que esse crescimento de 20%, de alguma maneira, ele tende a caminhar na medida em que você tem uma readequação aí dos indicadores e da TMS também ao longo do ano. Então, a gente não tem assim, uma preocupação grande, muito pelo contrário. Até porque, no caso, quando você olha agora o resultado do Patagônia em pesos, ele está sendo bastante favorável. Por quê? Até então, ano passado, você tinha um cap, por exemplo, que te obrigava a remunerar a captação. E ele é um banco muito líquido, que tem uma fonte de captação muito grande no mercado, ele tem rede, é um banco de rede, a exposição é muito pouca a crédito, e com as novas medidas do governo argentino, você pôde reprecificar esse custo de captação, isso melhorando, inclusive, o resultado do Patagônia. Então, de alguma forma, quando a gente fez aquela previsão, a gente tinha em condições de ceteris paribus, claro, a questão da Max ela impactou na consolidação, mas a gente acredita que faz parte do nosso negócio, é uma empresa ligada, é um business que está gerando resultado, mas se você olhar a nossa margem ex-Patagônia, ela continua apresentando crescimentos, e crescimento aí de 20% na visão ano e de 6,5% na visão trimestre. Então, isso aí é fruto da nossa estrutura de ativos e passivos. A reprecificação do nosso custo de captação aqui foi mais rápida do que, efetivamente, a reprecificação da minha carteira de ativos, principalmente operações de crédito. Claro que na ponta ativa eu também sofro uma queda de receitas de TVM, em função aí da queda da TMS, mas nada fora daquilo que a gente está estimando. Ressaltar também que o Banco Patagônia é um banco que é exemplo da estratégia corporativa do Banco do Brasil, busca novas fontes de receita. É um banco presente em todas as províncias, na Argentina, e que tem gestão Banco do Brasil. O board do Banco Patagônia é um board Banco do Brasil. São colegas do Banco do Brasil que fazem gestão lá. Inclusive, o CEO tem 40 anos já de experiência de mercado financeiro e passou por todas as intempéries econômicas que o nosso país também viveu. Então, a gente está falando de uma operação muito bem gerida. Eu acho que é importante a gente frisar esse ponto também, quando a gente fala de Patagônia. Obrigado, Tassi. E se eu puder complementar também, né, pessoal, quando a gente trouxe o nosso guidance, e a gente já considerava uma redução da contribuição do Banco Patagônia. Essa redução ela aconteceu um pouco menor do que aquilo que a gente esperava, dados os elementos que o Giovanni trouxe aqui, né, a questão dos depósitos, o maior volume, e a gente vai continuar monitorando essa situação. A gente sabe que na Argentina a gente ainda vê um pouco de volatilidade no mercado, e a gente vai continuar monitorando para a gente entender essa dinâmica ao longo dos próximos trimestres. Obrigada, Renato. Para a próxima pergunta, eu vou trazer o Daniel Vaz, do Safra. Por favor, Daniel. Obrigado, bom dia, pessoal. Bom dia, Tarciana, Giovanni, Prince, Jana também.
Minha pergunta é sobre a PCLD, né? Acho que no horizonte anual, para você entregar o seu guidance ali de até 30 bi, o patamar recorrente deveria voltar para uma média ali de 7 bilhões por trimestre. A gente vê ali que o NPL Creation, né, o seu New NPL, como vocês chamam, está rodando próximo a 9,5. Então, assim, eu queria entender de quais setores aqui ou de quais segmentos você espera uma descompressão do risco ali na parte do novo NPL, seja de PF, Corporate, Agribusiness. A gente sabe que o agro está rodando um pouquinho acima nesse primeiro TRI, deveria convergir para um patamar menor, e empresas também. Você pode detalhar um pouquinho mais essa revolução aí de Corporate? E parte da sua pergunta aí você mesmo respondeu, né? O que a gente viu no primeiro trimestre, além, obviamente, da completa estabilização daquele processo de gestão de riscos que a gente tinha iniciado sobre a carteira PF, né? Então, acho que agora a provisão da carteira pessoa física, ela está normalizada, aderente à geração de resultados que a gente busca nesse mercado. Começamos a ficar um pouco mais pressionados no primeiro trimestre em virtude do crédito a empresas. Então, vocês acompanharam, nós tivemos alguns casos de clientes inserindo em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, e, além disso, o mercado de micro e pequenas empresas, ele vem desafiador para todo o mercado, até um pouco o efeito de cauda da inadimplência PF, que quando se estabiliza, obviamente tem menos crédito no mercado para pessoas físicas, e isso impacta o consumo, principalmente em micro e pequenas empresas. Já com relação ao agronegócio, ainda é efeito principalmente das operações de custeio, em produtores estocados, esperando uma melhora nos preços de comercialização dos seus produtos. O que acontece? Nessas operações de custeio, elas precisam ser liquidadas até o fim dessa safra para que esses produtores eles possam fazer jus a novos financiamentos na safra subsequente. Então, a gente tem atuado muito fortemente junto a esses produtores para poder obter a regularização dessas operações e, com isso, obviamente, amortecer esse fluxo de provisão que veio do agronegócio no primeiro TRI. Então, aqui não tem mágica, nós vamos buscar e vamos entregar a convergência no guidance, otimizando a questão das provisões em PJ. Cabe ressaltar também que 1/3 da carteira de micro e pequenas empresas ela está atrelada a mitigadores de risco de programas governamentais. Então, você tem o curso da inadimplência, você tem o curso da provisão, mas depois, quando é efetivada a honra da operação, esse curso de provisão ele acaba se revertendo. Então, não tem nenhum caso do atacado mais no nosso radar, né? Micro e pequenas empresas, além de um processo de gestão de risco, a honra das operações garantidas, e o agronegócio, essa intensificação na regularização das operações de custeio, para que, inclusive, a gente possa fazer mais um belo plano de safra aí em 2024-25. São esses 3 componentes que a gente está atuando fortemente para fazer com que a PDD ela convirja. Obviamente, aí a gente está trabalhando entre ponta média e ponta alta para 2024. Claro. Se eu puder fazer um follow-up, Prince. Claro. A parte de aqueles programas do governo, né, que você falou, tem o Pronamp, acho que está tendo um pouquinho de eco na minha voz, desculpa aqui. A parte do Pronamp e outros programas que você tem a honra, né, seguida dos finais de inadimplência, tem alguma janela, algum mês específico, algum trimestre específico que você espera isso acontecer esse ano, com mais concentração? A concentração ela acaba porque o programa, durante a pandemia, ele teve tranches, né, até que depois ele passou a ser contínuo em 2023. Então, ainda temos uma tranche concentrada em termos de pandemia para julho de 2024, mas depois disso o curso das operações ele entra na normalidade, e aí só explicando para você como é que funciona o mecanismo, né? As operações elas têm que cursar 180 dias de vencida para que a gente submeta a honra pelo fundo garantidor, que por sinal, inclusive, é administrado aqui pelo Banco do Brasil também. Perfeito, muito obrigado. Obrigada.
A nossa próxima pergunta vem do Flávio Yoshida, do Bank of America. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. A minha pergunta aqui é com relação ao apetite de risco do banco, né? E, na verdade, eu queria mais entender, como é que ele mudou em relação quando vocês fizeram o guidance, né? Então, a gente vê dados da economia vindo muito bem, desemprego bastante controlado, mas, ao mesmo tempo, né, o endividamento das famílias ainda é alto, a taxa de juros não deve cair tanto quanto a gente esperava, então eu queria entender como é que mudou esse apetite de risco desde então. E aí, ainda em crescimento, no consignado especificamente, né, que é uma carteira importante para vocês, acho que quase 40% da carteira de pessoa física, a gente vê uma dinâmica bastante diferente entre os bancos, né, listados. Então, acho que tem players com mais apetite a risco, outros players com menos, e acho que para todo mundo tem a questão do teto da taxa de juros, né? Então, eu queria entender como é que vocês estão endereçando todas essas variáveis aí dentro do consignado e como é que vocês estão enxergando a rentabilidade do produto. Obrigado. Yoshida, obrigado aí pela pergunta. A nossa estratégia, ela está bem clara, já estabelecida, estamos sendo bastante disciplinados na execução dessa estratégia, e você mencionou, o coração do crescimento da nossa carteira pessoa física é o consignado. Tanto é que nós crescemos mais de 10% o consignado, e um ponto que a gente tinha colocado, que a gente ia focar mais, era nós íamos atrás daquela parcela que nós consideramos justa, dado o tamanho e a presença do Banco do Brasil no setor, no caso, por exemplo, do consignado INSS. Nós crescemos o consignado INSS nos últimos 12 meses em mais de 16%. Uma outra parcela de crescimento de consignado era na parcela de consignado privado. Nós conseguimos ampliar, claro que o efeito base aqui ajuda muito nessa taxa, mas em mais de 40% de crescimento. Então, o nosso apetite, ele sempre é voltado, principalmente quando a gente olha a carteira de pessoa física, para esse segmento menos arriscado. Tudo bem que ele traz um spread menor do que, eventualmente, um parcelado com juros, entendeu? Mas, sem dúvida alguma, ele nos propicia não só um relacionamento, mas também buscando a principalidade e manter o engajamento desse cliente conosco dentro de uma ótica de geração sustentável de resultado, e é isso que a gente busca. Então, a gente continua com foco no consignado, o nosso consignado é o proventista, nossas estratégias estão claras na busca de folhas de pagamento, e a gente continua com essa estratégia. Em relação ao agro, é o coração da nossa atividade, o agro a gente continua, e temos, inclusive, medidas que vamos anunciar, e já estamos estudando, envolvendo especificamente o setor do agro no Rio Grande do Sul, e o Príncipe pode dar mais detalhes. Em relação às empresas, nós percebemos aí uma retomada do mercado de capitais, então a gente espera, naquele caso específico, a gente ter uma atividade muito mais forte em mercado de capitais. O nosso guidance de crescimento de expansão de crédito, ele continua valendo, tivemos aí um crescimento na ponta baixa, tanto para pessoas físicas e para empresas, mas a gente acredita que a gente vai conseguir trazer isso para o meio da range, e no caso de agronegócios, na ponta alta, o contrário. Né? Então, a gente espera, ainda não temos visibilidade do que seria o Plano Safra 24-25, mas estaremos atentos e acreditamos, e como diz a Tarsi, né? Tarsi, o que você gosta de dizer mesmo? Que dar crédito é acreditar nas pessoas. Isso. E a gente só acredita em quem a gente conhece. Exatamente. Então essa é a maneira do Banco do Brasil ser e agir. Príncipe, se você puder falar um pouquinho. Acho que só complementando, né, Giovanni, a gente tem a estratégia de balanceamento do mix. Então, claramente, a gente também tem prestado atenção em carteiras que proporcionam uma maior margem líquida, né? Então, a exemplo do cartão de crédito, a exemplo do crédito não consignado, mas o que a gente tem desenvolvido aqui internamente, temos usado muita tecnologia para poder fazer com que esse portfólio também seja saudável e efetivamente entregue margem líquida robusta, é atuar em cadeias produtivas. Então, a gente tem buscado
identificar as locomotivas, né? Um exemplo claro, e a Tarsi trouxe aqui no discurso dela, é a cadeia do agronegócio, onde nós trabalhamos a análise de dados transacionais desses clientes, desde as locomotivas até o pequeno produtor rural, e identificamos todas as pessoas físicas e jurídicas que transacionam dentro dessa cadeia produtiva. Reconhecemos lá, por exemplo, transações recorrentes, que indicam que efetivamente há uma interligação muito forte entre esses elos, e aí a gente tem alavancado concessão de crédito, seja para grandes e pequenas empresas, mas também aqui no foco ao crédito pessoal, para que a gente tenha sempre esse mix balanceado, maximizando aí a relação risco-retorno do nosso portfólio. E só dessa primeira cadeia de valor já são mais de 2 milhões e meio de clientes identificados em que nós vamos trabalhar para os próximos trimestres. Uma outra estratégia de governo já está prontinha, a gente colocou na rua agora no começo de abril, nós fizemos o mesmo processo. Como maior pagador do sistema público, a gente consegue mapear todo esse transacional, e aí a gente mescla com os nossos modelos tradicionais, e isso realmente traz uma resposta bastante robusta de nichos de mercado que a gente tem aí para atacar. E Flávio, só o último ponto da tua pergunta, você trouxe a respeito da questão do cap, né, no consignado, né? Ali ele pega principalmente a carteira de INSS. E ali, como a gente comentou, né, a gente vem com uma proposta de valor mais integrado, olhando para esse cliente. A gente tem uma estrutura de custo que é diferente, né? A gente não trabalha com pastinha, né? Que é um custo muito comum nesse tipo de mercado. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma base de funding que é bastante diversificada, né? Então, isso permite a gente ter uma estrutura de custo diferenciada, que permite a gente continuar crescendo, continuar perseguindo esse objetivo de crescer nessa carteira dentro de condições bastante favoráveis para a gente, tá? Inclusive em termos competitivos, para continuar crescendo ali. Acho que é um dos temas importantes que justificam o crescimento que o Giovanni trouxe. Sim, né? Tanto é que a gente, inclusive, cresceu bastante na portabilidade para o Banco do Brasil dessas operações. Clientes de outras instituições trazendo as suas operações para nós. É isso. Super claro, pessoal. Obrigado. Obrigada, Flávio. A nossa próxima pergunta vem do Jorge Cury, do Morgan Stanley. And Jorge, you can make your question in English and we will answer you in Portuguese, okay? Or in Portuguese. No, thank you. I definitely going to make it in English, but thanks for the opportunity to ask questions. I wanted to ask about NII with market, with what? Can you maybe disaggregate the big that make it up, and how each of those is going to be the year, and whether or not the 5.5 billion was sustainable evidently a pretty big number relative history and relative to in an absolute basis as well as on a relative basis relative to your total NII. Thank you. Ok, Carlos, eu acho que o pessoal que está no vídeo perdeu a sua pergunta, tá? Só trazendo aqui... Unfortunately, the connection is not so good, Jorge. Nice to see you here. Você pode repetir? Sim, ele está trazendo para a gente um questionamento a respeito da composição da margem com o mercado. O que a gente tem ali, quais são os elementos que influenciam o crescimento dessa métrica dentro daquilo que a gente abre, né? A gente tem margem com clientes e margem com o mercado. E assim, quando a gente traz a margem com o mercado, o Patagônia é um elemento importante ali, né? Nesse trimestre especificamente, ele adicionou 2 bilhões de reais, mas a gente tem outros elementos importantes ali também, tá?
Então, só para qualificar para você, a gente tem resultado de TVM, de operações compromissadas, a gente tem toda a carteira livre, a gente tem derivativo, tem câmbio, a remuneração do nosso capital de giro também está toda contida dentro dessa linha, tá? E as nossas despesas de captação institucional. Então, assim, o que a gente vê, né? Se você observar nesse trimestre em especial, a gente teve um crescimento importante, mesmo com uma redução da contribuição do Banco Patagônia. E isso vem da nossa atividade comercial, dos negócios, e é aqui que a gente enxerga que a gente vai continuar crescendo. Acho que esse é um item importante da gente mencionar. E óbvio, né, que quando a gente abre, tem uma série de linhas e de elementos que impactam nessa linha. A gente trouxe essa abertura de margem com o cliente, margem com o mercado, para facilitar uma comparação, né, entre os pares. Obviamente que nem todo mundo categoriza do mesmo jeito, mas por isso que a gente sempre fala para vocês olharem para a nossa margem de forma consolidada, tá? Porque ali você consegue ver exatamente o resultado do meu crédito e de como a gente vem crescendo dentro das receitas. Você consegue ver o efeito do custo de captação reduzindo, que é um elemento também importante aqui nessa nossa dinâmica de margem. Você consegue ver o resultado da tesouraria, e como a gente já vinha antecipando para vocês, dado o efeito de Selic, a gente vê uma acomodação num patamar um pouco mais baixo para essa linha também. Mas eu acho que no cômputo todo, a nossa performance de margem ela continua bastante forte, bastante boa, e vai acomodar esse soft land para dentro do guidance que a gente traz para vocês para o fechamento do ano, tá bom? E só também, Sim. olhando a margem, né, Janaína, a gente ainda continua com aquela nossa estimativa na medida em que a Selic, claro que o anúncio ontem de uma redução de apenas 25 pontos, então o mercado mesmo já não trabalha mais com uma Selic de single digit até o final do ano. Muito pelo contrário, mais próximo aí de 10 para 11. Mas a cada 100 bips de redução na margem, a gente ainda, na Selic, perdão, na TMS, a gente estima aí em torno de 100 milhões de reais de redução na nossa margem financeira ex-Patagônia. É importante colocar isso aí. O Patagônia ele ainda traz muito da forma como nós divulgamos, separamos margem com clientes com mercado. O Patagônia está todo concentrado ali. Então, você exclui ali os 2 bilhões que a Janaína colocou, você vê ali a nossa margem com o mercado, tá na faixa de 3. Né? Thank you. Bom, agora a nossa próxima pergunta vem da Anaí Rios, do Santander. Por aqui, Anaí, por favor. Pessoal. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pelo espaço para fazer perguntas. Minha pergunta é sobre despesas. Vocês chegaram no menor nível de eficiência da série histórica, e a Tarciana comentou dessa estratégia dos pontos BB, que eu imagino que acabam sendo mais eficientes que uma agência. Então, minha pergunta é como vocês esperam que as despesas se comportem olhando para frente, se elas devem convergir para o guidance, talvez para a ponta mais baixa, e se o índice de eficiência chegou no mínimo ou vocês ainda veem espaço para uma melhora. Obrigada. Fala um pouquinho sobre o Ponto BB. Da estratégia do ponto BB. A estratégia do ponto BB é uma estratégia em que nós estamos trabalhando para levar o melhor de 2 mundos para o cliente. O Banco do Brasil é um banco com capilaridade num país continental, a gente tem 93% aí dos municípios com presença física do Banco do Brasil. Nós temos o app mais bem avaliado do sistema financeiro, um shopping BB em pleno crescimento e diversos produtos digitais em que nós temos uma oferta diferenciada para o cliente. Então, uma das nossas expectativas com o ponto BB é termos um balcão diversificado, como diversificado é o nosso conglomerado. Então, a gente vai ter ali a possibilidade de, literalmente, termos balcões de parceiros dentro das nossas agências. E, com certeza, isso tende aí a diminuir o custo fixo operacional dos pontos físicos, com uma elevação de receita do digital, com elevação de receita também para as empresas do conglomerado. Então, a estratégia do ponto BB hoje, o primeiro que nós instalamos em Recife, ele é um grande laboratório,
um grande laboratório de inovação. Nós estamos aprendendo muito quais são as demandas do cliente, como ele demanda físico e digital, como a gente pode também combinar o atendimento humano à distância. Nós temos as cabines de atendimento e, com isso, menor custo também na alocação da rede de funcionários e mais eficiência nessa alocação de pessoas a serviço de pessoas. E estamos testando também algumas inovações tecnológicas, como, por exemplo, a impressão do cartão no momento em que o cliente chega na agência, o próprio cliente se autoatende e sai com o cartão dele já ali, a gente já conquista um cliente online. Então, essa estratégia do ponto BB, nós entendemos como uma estratégia que a gente tem condição de diversificar, inclusive, para os demais públicos, com perfis específicos, como, por exemplo, pontos BBs MPE, pontos BBs para o agronegócio. Nós estamos estudando e, em breve, vocês terão mais números no que diz respeito à eficiência do ponto, aos ganhos com eficiência no ponto. Sim, uma coisa que eu gosto muito dessa ideia, sem dúvida alguma, é uma quebra de paradigma. E aí, Anaí, uma coisa assim, é como se você chegasse o que é uma agência tradicional de banco e, de repente, você olhar um espaço que pode te lembrar uma Apple Store. Você tem ali o relacionamento e aí a gente tem a ressignificação das posições. A questão de numerário, de caixa, passa a ser um ponto quase que secundário, até porque cada vez mais a digitalização da nossa economia, o evento do Pix tem exigido menos, por exemplo, essa função de caixa. E aí a gente pode fazer o reordenamento das funções e das pessoas, o que a gente chama de reskilling, não é? Mudando aí as habilidades dessas pessoas e transformando aquele ponto não só num ponto de relacionamento de banking, mas também, eventualmente, um ponto onde você tem palestras, onde você tem manifestações culturais, onde você pode estar buscando uma compra internet, a gente está estudando, inclusive, isso, fazendo parcerias, e isso você vê já nos Estados Unidos, porque o ponto físico está ali. De que forma eu posso gerar mais receita com aquilo e reduzindo aí o custo físico, fixo? E aí, indo diretamente à questão de despesas que você colocou, o que a gente tem percebido, sem dúvida alguma, olhando para 24, é importante vocês terem no radar que em setembro vem a negociação da categoria, o Banco do Brasil junto com os outros bancos, eles vão estar aí negociando o reajuste salarial da categoria. Isso vai provavelmente impactar as despesas administrativas e nós também nos comprometemos, até dentro dessa ótica, de cada vez mais ressignificar a relação banking dos clientes conosco. A gente precisa em ampliar, modernizar e inovar no parque tecnológico. Então, a questão da nuvem é um outro ponto. A gente já atua em nuvem em vários aplicativos. Nuvem privada, estamos também expandindo para nuvens públicas. Estamos desenvolvendo parcerias, buscando parceiros já para plugar nos nossos sistemas via API. Cada vez mais o Super App do Banco do Brasil. Hoje você tem um Shopping BB, você tem N outras funções que são oferecidas ali e que podem eventualmente ser iniciadas nesse ambiente físico ou finalizadas nesse ambiente físico ao gosto do cliente. O que importa é que o cliente esteja cada vez mais engajado com o Banco do Brasil nas suas diferentes plataformas. E é por isso que o conceito de Phygital. Giovanni, você trouxe um ponto que é muito interessante, eu acho, Naí, que dá para fazer uma analogia muito boa. O nosso Super App, ele já conta com um desenvolvimento compartilhado. Ou seja, as empresas, os produtos que nós oferecemos no nosso Super App, vou dar um exemplo para você de seguros, por exemplo. O desenvolvimento para estar no Super App do Banco do Brasil, o custo é compartilhado com a empresa que faz parte do conglomerado. Então, capitalização, para que a gente oferte capitalização no nosso Super App, a empresa de capitalização divide conosco os custos para estar no nosso Super App. Essa analogia com o ponto BB, ela é interessante, porque no Super App, por exemplo, hoje a gente já tem ali uma estimativa de redução em torno de 35% de custos com desenvolvimento compartilhado.
Se a gente leva de forma análoga para o ponto, a gente tem ali já uma redução em torno de 25% a 35% pelo compartilhamento do espaço. Eu acho que a analogia com o SuperApp ela é muito interessante, viu, Giovanni? Sim. Então, a gente acredita que vamos continuar focando na melhoria da eficiência, entregando aí um crescimento de despesas administrativas entre 6% a 10%, e, claro, sempre tendo oportunidade, aquilo que a gente consegue fazer mais com menos é mais eficiência, mais resultado para todos aqui no Banco do Brasil. Obrigada, pessoal. Obrigada, Anaí. A nossa próxima pergunta vem do Bernardo Gutmann, da XP. Bernardo está na linha aqui conosco, nos escuta? Eu acho que ele não deve ter caído. Acho que... sim, pessoal, desculpa, acho que a gente está com um outro nome aqui, tá? A próxima pergunta vem do Tito Labarta, da Goldman Sachs. Tito, you may now proceed, please. Hi, good morning, everyone. Thank you for the call and taking my question. A follow-up on your NII, specifically your financial expenses. If you look at the commercial funding expenses, we're down like 12% on the quarter. If you look at time deposit expenses, we're down almost 30% on the quarter. I know you have lower rates in Brazil, but if you look at time deposits, we're actually up around 3% on the quarter. So just to understand what drove that sharp decline in the financial expenses in the quarter, and do you expect this to continue as rates come down in Brazil, or was there anything else impacting that line there? Thank you. Hi, Tito. Thank you for the question. Definitely, we expect a reduction on that, especially because roughly 80% of our funding is floating rates. So as long as rates come down in Brazil, you should expect a reduction in the funding expenses. It is important to mention that there was a change in LCA, letras do crédito agrícola. Clients, they used to have a 3 months period of a lockup in order to access that particular investment. And according to the law, it increased to 9 months, okay? So there was a specific strategic change here with our branches in order to incentivize clients to keep their money with us, moving to time deposits and other kinds of floating rate funds. So this helped us on reducing also our funding expenses. Você quer adicionar alguma coisa? Ou não? Não, eu acho que esses são os principais elementos mesmo. A parte floating da captação sendo impactada pela redução da Selic. Uma parte também ali da remuneração de poupança, que é vinculada à TR, tem uma contribuição positiva aqui. Quando a gente olha de forma consolidada a despesa de funding, a gente também tem uma parte do Banco Patagônia ali, lembrando da visão que a gente traz, tem um efeito, mas eu acho que essa mudança aqui, essa redução, ela vem muito mais orgânica dentro do nosso contexto de margem do banco múltiplo. Ok? Thank you. Thank you, Tito. A nossa próxima pergunta agora vem do Yuri Fernandes, do JP Morgan. Obrigado, Janaína. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo novo formato, acho que bem mais dinâmico, bem legal. Eu queria perguntar sobre FIIs, tarifas e comissões aí de vocês. Ele tá rodando um pouquinho abaixo do guidance, né? Tá rodando em 2,6, acho que o ponto baixo é 4. Mas quando a gente olha a dinâmica ali, tem algumas linhas que estão bem fracas, né? O cartão de crédito, assim, cartão de crédito e débito, a gente sabe que é sazonal, a gente sabe que para vocês é um pouquinho diferente pela estrutura, né, da estrutura do banco, com Cielo e outros moving parts de Cateno, mas está caindo bastante. Eu queria entender, então, de vocês, assim, primeiro, a confiança no guidance para FII, né? O que vai fazer a linha de FIIs
convergir para o guide, que é onde vocês estão vindo, talvez, as surpresas, e só um follow-up na questão de cartão de crédito. Se vocês puderem explicar um pouquinho o que está acontecendo ali, eu imagino que tem um produto novo do Orocard de vocês que talvez possa influenciar, eu não sei se tem mais, às vezes, mais isenção de cartão, então, só para entender um pouquinho essa dinâmica de tarifas e receitas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Yuri. Sem dúvida alguma, eu acho que essa é a linha mais desafiadora que os bancos, principalmente os bancos incumbentes hoje, nós estamos enfrentando. E o segmento de cartão de crédito, os meios de pagamento no geral, é, sem dúvida alguma, uma das coisas que a gente mais tem gastado tempo buscando mecanismos da gente recuperar esse nível. Você tem uma assimetria regulatória, que também dificulta a gente apresentar aí crescimentos altos, mas especificamente em relação a esse crescimento, quando se olha no ano de 2,6%, se eu neutralizasse o efeito, né, olhando tarifas, especificamente Brasil ex-Patagônia, eu estaria aí com um crescimento no topo, na ponta baixa do guidance, em torno de 4%. Tá? E o que a gente tem que discutir é onde nós conseguimos retomar o crescimento dessa linha especificamente. Sem dúvida alguma, melhorar o engajamento dos clientes. A gente tem conseguido crescer bastante em administração de fundos. A administração de fundos, vocês viram aí, quase 6% de expansão, fruto aí do crescimento do Asset Under Management. Até a questão da LCA, por exemplo, também nos permitiu canalizar uma parte dos recursos que saíram de LCA por conta do aumento da carência para fundos, por exemplo. A gente tem crescido aí bens seguros, previdência e capitalização, temos condições de crescer ainda mais nessa linha, e particularmente em relação a cartão, a gente tem buscado outras alternativas para incentivar o uso. A melhor forma é crescer volume. A gente tem conseguido melhorar isso, inclusive, melhorando ofertas, sendo mais ativos, e dar um exemplo claro de uma coisa recente que nós mudamos, o uso do cartão nosso de crédito, do Orocard, para compras internacionais. Nós estamos aí incentivando os nossos clientes, pois estamos devolvendo, offsetando, digamos assim, a diferença da alíquota de IOF entre uma remessa para uma dessas, tipo uma Wise da vida. A gente garante para os nossos clientes, use o cartão Orocard internacionalmente, habilite ele para uso no exterior, a gente vai estar devolvendo a parte do IOF, nivelando ao que seria um IOF que ele pagaria numa compra de câmbio normal, e além disso ele vai, inclusive, pontuar para os pontos livelos o pagamento da fatura dele. E na medida em que ele retorne do exterior, se ele quiser, ele pode, inclusive, parcelar aquela compra dele também. Então, é um exemplo específico de ações que nós estamos fazendo para otimizar e aumentar também o uso do cartão com o intuito de incrementar aí a contribuição dele com tarifas. Um outro ponto que eu acho que chama atenção, que vai ajudar muito a cumprir esse guidance, são as tarifas vindas do mercado de capitais. A gente já percebeu aí um crescimento dessa linha, sem dúvida alguma, na medida que o mercado de capitais ele vem reabrindo, as empresas vão buscar via debêntures, CRIs, CRAs e outros títulos. E o Banco do Brasil, a gente até reativou, inclusive, o nosso BI orgânico, além da parceria com o UBS. No UBS-BB, nós também temos o nosso BI orgânico para capturar aí esse crescimento de emissões das empresas no mercado de capitais brasileiro, e isso também tende a trazer um reforço maior de tarifas aí ao longo de 24, por isso que a gente continua confiante com esse guidance, tá bom? O Giovanni, eu adicionaria a isso a nossa estratégia na busca pela principalidade do cliente. Né? Eu diria que a estratégia de cartão, de tarifa com cartão, ela faz parte de uma estratégia maior, que é a busca na principalidade do cliente. Então, quando o Giovanni traz que nós teremos fontes diversas de receita de tarifas, e a gente acredita mesmo no cumprimento desse guidance, não necessariamente o 2,6 do cartão reflita um não crescimento de tarifa nessa linha, mas vai estar refletido num crescimento global de rentabilidade e de principalidade do cliente com o banco. Então, o cartão, ele é um instrumento, se tornou
até pela dinâmica de mercado e pelas assimetrias legais, se tornou um produto que é, sim, um dos principais na busca dessa fidelidade do cliente. A gente tem trabalhado, inserido o cartão nessa estratégia maior. Por fim, né, Tarso, acho que vale colocar, Yuri, que a leitura positiva ainda adiciona uma outra questão. A gente está no final, estamos praticamente encerrando o processo de depuração de risco de uma carteira de cartão de crédito gerada de forma digital e, como você acompanhou nos últimos 2 anos, ela foi bastante ofensiva em termos de risco ao nosso resultado. Então, ali não é só os 2,6. Nós conseguimos substituir esse saldo e essa tarifa que vinha de um cartão não sustentável para um produto onde efetivamente a gente vai poder ganhar dinheiro por muito tempo, dada a seletividade desses clientes que hoje compõem essa carteira. Eu acho que esse ponto é importante. Só fazendo um follow-up aqui com o que o Prince colocou, porque o nosso crescimento de saldo de cartão de crédito nos últimos períodos, ele foi muito baseado nesse crescimento mais qualificado pelo perfil do cliente. E isso, junto com as medidas que a gente veio adotando aí ao longo do ano, permitiu a gente reduzir a inadimplência, né? Hoje a gente fechou o trimestre com 7,15%. Então, eu acho que é uma convergência aqui de múltiplos fatores dentro da seara de cartão de crédito, né? E a proposta que a gente traz de ter um único cartão, né? Que o nosso cliente use o cartão para tudo aquilo que ele puder, precisar, imaginar, trazendo os benefícios que ele tem e também sendo beneficiado pelo relacionamento que ele tem conosco, né? Então, nessa linha, a gente tem principalmente receita de anuidade. E a gente implementou ao longo desse último trimestre um novo programa que, de forma automatizada, traz e traduz esse relacionamento em desconto de anuidade, também o relacionamento que o cliente tem com a gente em termos de investimento. Então, isso feito de uma forma automatizada para que a gente conquiste e tenha cada vez mais essa principalidade que a gente tanto busca aqui. Ok? Super claro, pessoal. Super obrigado pela resposta. Obrigada, Yuri. Obrigada. Bom, pessoal, a nossa próxima pergunta agora vem do Pedro Leduc, do Itaú. Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Ela vai na direção da margem financeira bruta. Começou o ano num pace alto, quase 26 bi, e aí já foi mencionado um pouco a trajetória de margem de mercado. Queria explorar um pouquinho mais a parte de margem com clientes, que aqui, de acordo até com a trajetória de mix de carteira vis-a-vis guidance e o primeiro TRI, parece que ela vai crescer mais em PF, eu deveria acelerar mais em empresas, e com mix contribuir bem, funding caindo, os spreads parecem saudáveis. Estou igual, Giovanni, né? Você ajudou a gente a entender um pouco a trajetória de PDD. Queria entender um pouquinho a parte de margem financeira bruta. Pode pensar nela mais no mid, upper end ali do guidance nessa trajetória. Obrigado. É importante ter em mente que uma parte importante desse resultado, quando você olha, principalmente vindo das operações de crédito, a gente vem ainda da carteira pessoa física. O que a gente percebe aí nesse primeiro trimestre é que, na realidade, você teve aí um ajuste de mix, a gente consegue perceber uma reprecificação mais rápida dos nossos passivos do que dos nossos ativos, mas a gente teve aí um crescimento aí do saldo da carteira de agro, e ela é quase que comparável a uma carteira para grandes empresas. Ela é quase que floating rate também. Então, você pega um pouco aí uma queda em função da natureza dessa carteira do agro. Em relação à captação institucional, você vê ali um crescimento basicamente em função das letras financeiras. A gente anunciou a recompra do nosso perpétuo ali de julho, a gente resetou o perpétuo que vence agora em abril, e a gente está, até para proteger nosso nível 1 de capital, emitindo letras aqui no Brasil. Então, olhando assim a margem financeira, aqueles ativos que são aplicados na tesouraria,
eles estão floating, ali eles são reprecificados mais rápido. Mas como a gente tem mais de 80% da nossa captação também em floating rates, isso eu acho que está bem protegido dentro dessa nossa estrutura de ALM. E na medida em que a gente está reprecificando essa carteira de uma maneira mais lenta, a gente vai conseguir estar mantendo aí esse nosso spread, essa nossa margem, aí de uma maneira protegida. Você vê aí que ela encontra aí acima do nível de 8%, a gente considera como um nível bastante saudável. E eu não sei se, Jolene, você gostaria de acrescentar algum comentário nessa questão? Não, eu acho que esses são os principais pontos mesmo, Pedro. A gente, quando olha, você perguntou a respeito da range, né, de cumprimento do guidance, a gente vê essa convergência acontecendo, tá, esse soft landing, dado esses movimentos todos que o Giovanni comentou, né, a redução ali na parte de funding, a gente tem a margem de passivo um pouco mais pressionada também, ali dentro da tesouraria, dado a questão de Selic, mas, ao mesmo tempo, a gente vem crescendo carteira, reprecificando carteira, e isso tende a ganhar mais relevância na medida em que o ano for caminhando. Então, isso deixa a gente bem confortável para essa range que a gente trouxe para vocês e para esse soft landing aqui ao longo do ano. Ok? Obrigada. Bom, eu vou passar aqui, então, para a nossa próxima pergunta, já caminhando para o nosso final. Nós temos mais duas, ok? A próxima vem do Nicolas Riva, do Bank of America. Please, Nicolas. Hi, Janaína. Thanks very much for those questions. Hi, Giovanni, Tarciana, and team. So I have a question on your FERP that Giovanni was just referring to. So as Giovanni said, you didn't call one of your superb in April, that one reset to a higher coupon, but you also said you're going to be calling the 9% perp in June, but that's about 60 basis points of AT1 capital that you're going to be losing by calling that perp. So with that, your AT1 capital would decrease to about 140 basis points. I wanted to ask if that's an AT1 capital level that you would feel comfortable with, 1.40% of AT1 capital. Or if you plan to issue more AT1, especially in the local market, that Giovanni, I remember that in the last earnings call you had referred to the fact that you have a preference to issue AT1 capital in the domestic market. Thanks. Yeah, that's what I mentioned. One of the reasons why our captações de institutional funding increased the cost was because of the domestic AT1s that we issued here. So we have a plan that we are issuing throughout the whole 24 in order to replace the ones that we are going to call in June. So you should expect stability from our BIS ratio, Tier 1 BIS ratio. So this reduction you mentioned, once I call the June AT1s, will be offset by the issuance of domestic AT1s, okay? Thank you very much, Giovanni. Pessoal, a gente teve aqui um probleminha de conexão na hora que o Nicolas colocou a pergunta, a gente pegou só a resposta do Giovanni, mas eu acho que foi muito clara no sentido de trazer o nível de conforto no H1, que a gente tem feito no mercado de dívida local, mas a pergunta do Nicolas era nesse sentido, só colocando todo mundo aqui na mesma página da pergunta, porque eu acho que falhou para quem estava ouvindo online, tá? A nossa próxima pergunta agora é da Natália Corfield, do JP Morgan. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Também sobre capitalização. Eu tenho algumas dúvidas sobre os movimentos que aconteceram nesse trimestre. Então, olhando sequencialmente, teve uma queda no seu Tier 2. Então, estava querendo saber se isso é relacionado a vencimento dos Tier 2 locais. Ao mesmo tempo, houve um aumento do seu capital de seu AT1, e eu gostaria de saber se também é relacionado à emissão local. E, olhando aos seus ajustes prudenciais, eu também estou notando um aumento grande, parece que, de Deferred Tax Assets.
um montante de 6,9 bilhões de reais no trimestre, comparado com 4,7 no trimestre anterior e com nada em março de 2023. E também nessa linha, uma última pergunta, houve um crescimento grande no operational risk, e eu estava querendo saber também a razão disso. Obrigada. Obrigada. Natália, só repete para mim o último ponto que teve uma distorção que a gente não conseguiu aqui ouvir. Tá, sobre o operational risk, que houve teve aumentos grandes, 13,5% trimestre contra trimestre e quase 24% year over year. Eu vou começar respondendo, o Príncipe completa. De fato, na nossa estratégia de proteção do nosso capital, a gente prevê, e por isso que teve um aumento, a gente já vem emitindo, não só agora, mas nos anos anteriores, letras financeiras, que são categorizadas como AT1s aqui no mercado doméstico. Já fizemos valores assim expressivos que têm ajudado a reforçar nosso nível 1, ok? E tem uma questão aí, a gente acredita que a geração de lucro, ela permite que eu incorpore esse lucro, então eu tenho uma geração orgânica de capital principal para financiar a expansão dos meus negócios. Agora, claro, e isso já considerando payout de 45, né? Agora, claro que olhando para frente, e a gente também colocou isso na estimativa, ao decidir resetar o cupom do meu Tier 1 de 6 e recomprar aquele outro de 8 que ia ser reprecificado de junho, e então tudo isso entrou nessa conta junto com a questão do risco operacional. E aí eu gostaria de pedir para o Príncipe falar um pouquinho sobre a visão em relação ao risco operacional. Perfeito, Natália. Acho que você foi muito perspicaz aí, realmente tem essa evolução, e ela já é decorrente da adaptação dos modelos à Basileia 3, fase 2. Né? Vocês lembram que a gente tinha declarado que depois que houve a publicação da norma pelo Banco Central, a gente esperava um impacto no nosso capital em torno de 100 bips, né? Essa estimativa hoje já é menor, porque nós consumimos já 0,23 nesse RWA do primeiro TRI de 24, e a gente tem uma expectativa de consumir mais meio até a implementação full da resolução. Então, enquanto eu uso uma proxy, porque o que a legislação indica, né, a norma, que você até ter uma base consolidada de perdas no novo modelo, você tem uma proxy de perdas com base no seu potencial de geração de negócios. Como a gente vem exercendo plenamente esse potencial de geração de negócios, isso traz um impacto que consome, mas é benéfico, porque advém de negócios, né, no risco operacional, até que o modelo proprietário esteja integralmente implementado lá em 2028. Então, gradativamente, você vai observar esse consumo ao longo dos trimestres, mas ele não deve ultrapassar o que já foi feito, mais 50 bips. E, Natália, só por fim, com relação ao Tier 2 que você visualizou, essa redução, ela acontece muito em função daquela aplicação de um limitador, e isso é regulatório para os recursos que a gente tem de FCO, que impactam ali no Tier 2, tá? Então, isso vai reduzindo ao longo dos anos, e por isso que você viu esse movimento nessa linha. Ok? Muito claro. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado. Pessoal, eu tinha dito que a gente só tinha mais 2 perguntas, mas eu vou incluir uma última aqui. Vou chamar o Carlos Gomes, do HSBC. Please, Carlos, go ahead. Obrigado. Eu queria perguntar sobre o tema dos planos económicos. Não falamos muito disso, mas 1 bi de custo é casi 7% do lucro antes de impostos, e sempre é calificado como não recorrente, mas na realidade é que está há muito tempo. Queria saber qual é a perspectiva de continuar fazendo provisões, até quando, e por que continua sendo não recorrente. Obrigado. Bom, posso começar aqui, Carlos. Primeiro, porque nós temos um acordo vigente, né, aqui no Brasil,
que permite a solução dessas controvérsias sob a égide aí desse acordo entre FEBRABAN e o Supremo Tribunal Federal. Então, é um acordo que foi celebrado há cerca de 10 anos atrás. A gente tem buscado incentivar a celebração desses acordos, ou seja, extinguir as demandas para que esse acordo seja efetuado. Isso vale até o final de 2025 e, como a gente sabe, trata-se aqui de um embate relacionado a aplicações financeiras que, teoricamente, teriam sido impactadas nos anos 90 em virtude de sucessivos planos econômicos que a gente teve aqui no Brasil. Hoje nós temos uma economia estabilizada, não passa aqui pela cabeça de ninguém que a gente vai ter esse tipo de problema novamente. Então, o que a gente tem feito é envidado esforços para acelerar esses acordos, inclusive isso acabou ficando visível no quarto TRI de 23, onde você pode constatar um desembolso relevante relacionado a esse tema, mas na prática é um item que não vai acontecer mais e que não acometerá futuramente o resultado do Banco do Brasil. Por isso, a gente continua tratando ele como extraordinário, até para que vocês tenham uma visibilidade mais clara do que é a nossa operação bancária e não o que a gente tem aqui, um processo herdado dos anos 90, que a gente sim está empenhado em resolver, mas ele não diz respeito ao nosso core na atualidade. Então, os senhores esperam não ter depois do final de 2025? Depois de 2025... Bom, então, 2025 está previsto a finalização do acordo, é o prazo que temos no acordo, né? Nós temos conversa, tanto junto ao Judiciário quanto à FEBRABAN, se será necessária uma eventual prorrogação. O que na gestão do banco nós trabalhamos? Nós trabalhamos para que não haja uma prorrogação e para que a gente tenha o maior número de casos resolvidos até lá. Inclusive, como você tem visto, nesse TRI, os valores desembolsados eles já se reduziram em virtude desse maior volume de acordo que a gente tem tentado implementar. Então, a premissa da administração é a gente ter esse evento encerrado lá em 2025, mas, obviamente, ele não diz respeito só ao Banco do Brasil, é o mercado financeiro como um todo e também o judiciário do nosso país. Obrigado. Obrigada, Carlos. Bom, encerro por aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Agradeço a todos pela participação aqui e vou passar a palavra para a Tarsi para que ela faça algumas considerações finais, por favor. Agradecer a presença de todos vocês conosco mais uma vez, dizer para vocês que podem confiar, porque nós vamos entregar o nosso guidance dentro dos índices que nós nos propusemos a entregar, e dizer para vocês que cada vez mais estamos construindo um banco forte, saudável, robusto, com resultados resilientes e com retorno adequado. Então, nós nos vemos na próxima e muito obrigada mais uma vez.